do Sol, por meio da radiação, tá bom? Essa radiação, ela se propaga pelo espaço. A gente sabe que o espaço, ele é um vácuo. Ou seja, esse tipo de propagação do calor, ele é o único que pode se propagar sem precisar de um meio. Ou seja, no vácuo, ele não precisa de um meio para se propagar. E o que seria um meio? Um meio sólido, líquido ou gasoso, tá bom? O exemplozinho aqui da nossa garrafa térmica, não foi? Que a gente viu que a garrafa térmica, ela impede, ela dificulta, aliás, ela não impede perfeitamente, ela dificulta a propagação de calor das três formas, tanto na condução, como na convecção e na radiação. A gente fez esse exercíciozinho aqui, a gente falou da cor, da importância da cor na absorção do calor. A gente viu que o quê? Que cores mais escuras, como o caso aqui do preto, elas tendem a absorver mais calor. E cores claras, como o branco, elas refletem a radiação vinda do Sol, fazendo com que o quê? Com que casas que têm cores mais escuras, como é o caso dessa cor preta aqui, elas absorvam mais calor e tornem a casa, seu interior, mais quente, que é o contrário da casa do Gustavo Lima aí, ó. Como ele fez uma casa branca, como ele assistiu aulas de física térmica, ele sabia que se pintasse a casa dele de preto, a casa dele ia ser bem muito quente, né? O exemplo da estufa, que a gente também viu, para que serve a estufa? Ela serve para quê? Para aquecer as plantas, a plantação que existe lá dentro. E como é que ela faz isso? Ela faz isso retendo parte da radiação que é emitida. O Sol emite radiação, a propagação do calor é transmitida a partir da radiação, parte dela cai fora, parte dela vai embora, só que outra parte, você que está em laranjinha aqui, ó, fica retida aqui dentro, fazendo com que as plantas que estão ali dentro, elas recebam mais calor do que se estivessem fora de uma estufa. Esse exemplo a gente também fez. A da blusa de lã também, foi? Beleza. Ó, a gente ia para o terceiro exemplo. Agora eu quero a participação de vocês aí, viu? Tanto no chat, como também aí no microfone. Na terceira questão, ela diz o seguinte, ó. Nas geladeiras, a fonte fria deve ser colocada, alternativa A, na parte inferior, pois o ar quente é resfriado lá. Letra B, na parte superior, pois o ar quente tende a se elevar. C, na parte inferior, pois o ar frio é mais denso e desce para o fundo. E D, no meio do refrigerador. E aí, qual é a alternativa correta? Mari, letra B. Ives, B. Rauan, letra E. E aí, novatos? Letra B. Ok, ó. A letra A, por que a letra A está errada? Por que vocês acham que essa letra A ela não é certa? Digam aí. Bora ajudar o pessoal que está assistindo a aula hoje e perdeu as outras. Por que Mari, que essa letra A está errada? Porque se colocar na parte inferior, não vai ter esse ciclo de ar quente vai para cima e Porque na ar frio vai parte para baixo. inferior o ar vai se concentrar só lá, no mesmo local. Mário quer falar aí. Fala aí, Mário. Ligou o Porque microfone.
Pra falar o quê? Tô entendendo, não. Nascer até dá pra se enganar um Não pouquinho, tô, porque vocês estão ouvindo, Mari? Eu não estou conseguindo ouvir. o senhor tá com brincadeira, né? Oxente, só eu que não consigo? Fala aí de novo, que eu não ouvi nada. O senhor tá escutando agora? Acho que é o meu aqui. Deixa eu só tentar resolver aqui. Não será que está dando microfone? Meu fone. Fala aí alguém. Oi. Não tô ouvindo não. Pois responda aí só no chat, tá bom? Depois eu vou ver que problema foi esse. Diga aí, mano, no chat. Eu acho que é alguma coisa do Meet, porque as outras páginas dá para mim ouvir o som direitinho. Ó, essa letra A, vou explicar ela aí. Essa letra A ela tá errada porque o A ele não vai só esfriar na parte. Sim, ela falou. Você é até enganada porque da vírgula para frente tá certo. Ó, o A, essa tá errada porque o A ele não vai só esfriar só na parte inferior. Ele vai esfriar em toda a geladeira, principalmente na parte superior, tá bom? A gente sabe que o refrigerador, a fonte onde todo aquele ar vai esfriar, tá onde? Tá lá em cima e não na parte inferior. Em alguns refrigeradores a gente tem na parte inferior, sim. Só que isso não é tão comum. A gente viu na aula passada que refrigeradores que possuem o seu congelador na parte inferior, eles terão o quê? Mais trabalho. Lógico, eles terão que um gasto maior de energia, tá bom? Então, nos refrigeradores convencionais, o ar quente vai esfriar na parte superior, tá bom? A letra C, ela tá errada por quê? Ela diz na parte inferior, pois o ar frio é mais denso e desce para o fundo. Essa segunda parte aqui, depois da vírgula, tá certo, pois o ar frio é mais denso e desce para o fundo. O ar frio ele é mais denso e desce até o fundo da geladeira. Só que o refrigerador ele deve ser colocado aonde? Na parte superior, tá bom? Essa D diz no meio do refrigerador, tá errada, e a correta é a letra B. Na parte superior, a única que tem aí parte superior, né? Já facilitou bastante. E diz, pois o ar quente tende a se elevar. Quando esse ar quente ele se eleva, ele é resfriado, aumentando sua densidade, fazendo com que ele desça outra vez, tá bom? Fazendo aí pra gente um ciclo. Próxima questão. O processo de transmissão do calor, que só ocorre no vácuo, onde não tem ar, é chamado de quê? Condução, convecção, absorção ou radiação? Mari Ives, letra D. André Felipe, letra D. André, letra D. Bora, Rafael. Bora, Rauan. Rafael, letra D. Ingrid não sabe, não. Mas Ingrid irá assistir às aulas passadas e irá compreender esse conteúdo ó, bem direitinho. A gente só vai depois que Rauan falar, Falta Rauan, falta Ana Lívia. Rauan, letra A.
Ana Lívia, letra D. Só Rauan foi de letra A. Ó, a gente sabe que a condução, ela ocorre aonde? A condução ocorre em meios, tanto no sólido, como no líquido, como no gasoso. Ela ocorre com mais eficiência aonde? Do sólido, depois vem para o líquido, depois o gasoso. Então, ela não ocorre no vácuo. A convecção é aquele lá da chaleirazinha, aquele exemplozinho da água, também da geladeira, não é? E ela ocorre nos líquidos e gasosos. Então, não é. Absorção não é o meio de propagação de calor. Ela está só aqui de zoeira, nem diria Clisma. A correta é a irradiação. Que exemplo a gente tem de irradiação? O Sol, tá bom? A gente tem o Sol como um dos principais meios de irradiação. Ok, todo mundo acertando aí. Ó, quinta questão. Para servir uma feijoada na mesa, é melhor colocá-la numa panela de quê? De alumínio, de ferro, de cobre ou de barro? Essa daí Ingrid sabe, Letra D. Todo mundo ainda aí de letra D, na panela de barro. Mas por que na panela de barro? Além da resposta ainda que Ingrid disse. Ives deu uma resposta aí. Quem mais? Quem mais se atreve? Ó, o que a gente tem em comum entre essas três aqui, ó? Entre alumínio, ferro e cobre. O que é que elas têm em comum? Quem é que pode me dizer aí? Todas são metais. E a gente sabe que o metal, ele é um bom condutor térmico. Diferente daqui do barro, ó, que ele é um mau condutor. Ele vai servir aí, digamos, como um isolante térmico. Quando a gente coloca a comida na panela de barro, quando é servido nos restaurantes por aí, nas fazendas urbanas, que eu vi foto de alguém lá esses dias, a comida vem na panela de barro para quê? Para que ela não propague calor para o meio, ela não perca calor para o meio externo, tá bom? Mantendo a comida lá aquecidazinha. Por isso eu coloquei essa questão aí, viu? Lembrei aí da Fazenda Urbana, que está patrocinando a gente. Sexta questão. Ó, preste atenção. Ao misturarmos num copo água gelada com água na temperatura ambiente, com o objetivo de bebê-la, devemos, letra A, misturar de qualquer modo, letra B, colocar a água quente sobre a água fria, letra C, colocar primeiro a água fria e depois a quente. Ou letra D, colocar água fria após a água quente para obtermos uma melhor mistura. E aí? Qual é a alternativa correta? Oi. Ingrid tá entre B e C. André só mistura. Mas qual é a correta aí, André? Qual é que... E o porquê, hein? Depois eu vou perguntar o porquê. Ele disse letra B. Mari e Ives, letra D. E colocaram no mesmo tempo. Rafael tá em dúvida. Pega um copo d'água aí, rapaz. E veja. Deixa de caqueado. Alguém tem notícia de Anne?
que ela não é de perder aula e hoje está perdendo. Ela está doente. Bora lá, pensa aí, Rafael. Bora, Raul. Ó, bora analisar questão por questão. Aliás, vamos primeiro para que está correta. Vai ser melhor de explicar. Ó, se eu coloco água fria após a água quente, ou seja, eu estou colocando primeiro a água quente no fundo do copo. Depois, jogo por cima a água fria. O que é que vai acontecer? A gente sabe que a água fria ela tem uma densidade maior ou menor que a água quente que está no fundo? Ela tem uma densidade... A água fria... ela tem uma densidade maior. Como a água fria tem uma densidade maior, eu coloquei ela por último, não foi? Ela tende a descer. Quando ela desce, ela vai causando o quê? A mistura entre o frio e o quente. Eu vou ter a água totalmente misturada. No caso, a letra D é a correta, tá bom? Colocando a água quente primeiro, a que tem menor densidade, depois colocando a de maior densidade, eu vou causar essa mistura. Na letra C diz aí, ó, colocar primeiro a água fria e depois a água quente. Preste atenção. Coloquei lá uma água bem gelada, ela estava quase a ponto de se transformar em gelo. Primeiro. Depois coloquei a água quente. O que é que vai acontecer? A água que está fria, no caso aqui, bem geladinha, trincando, vai continuar embaixo. E a água quente vai continuar em cima. Por quê? Porque elas têm densidades diferentes. Eu não vou ter uma boa mistura aí. Então, aí eu vou acabar bebendo primeiro a quente e por último, só que eu vou sentir ela bem friazinha lá embaixo. Tá bom? Por isso ela está errada. A letra B, colocar água quente sobre a água fria. Ela é a mesma coisa dessa letra C aí. Só está alterando a ordem, tá bom? Ela diz a mesma coisa. É a mesma alternativa. E a letra A misturar de qualquer modo. Se eu misturar de qualquer modo, eu posso estar misturando igual essa letra B e essa letra A, tá bom? Por isso ela está também errada. A A, a B e a C, elas dizem quase a mesma coisa. Beleza? Alternativa correta, então, letra D. Sempre coloquem primeiro a água quente, a água lá que está no pote, depois você tira do pote e mistura com a água lá da geladeira. Aí, se você colocar e mexer, aí sim, né? No caso, for numa garrafa. Mas no caso aí, a gente tá falando de um copo. Você for chacoalhar e mexer o copo, você vai derramar a água toda. A não ser que seja aquele copo infantil de tampa. Ó, bem pensado mesmo, porque a gente devia sempre mesmo usar uma colher para beber água. Ó, próxima questão. Nos líquidos, o calor se propaga por letra A, condução interna, letra B, convecção, letra C, condução externa ou letra D, irradiação. Nos líquidos, hein? É um bingo, e é valendo um bode. Pessoal, ainda aí, letra B. Ives Maria André. Letra B. Bora, Rauan. Bora, Ana Lívia. Ana Lívia, que é aluna nova, Qual será o motivo que trouxe a Ana Lívia para a nossa escola? Eu fico imaginando. Rauan disse que o motivo dela ter vindo aqui para a escola foi a letra B. E Rauan está certo.
Por que letra B? Porque ela veio aprender aqui com a gente como o calor se propaga entre os líquidos. E a gente viu lá que ele se propaga por meio da convecção. O que é a convecção? Aquele exemplozinho que a gente tinha lá, como eu posso dizer, um ciclo de movimento entre as partículas, tá bom? Que é o caso lá da chaleira, que é o caso da geladeira. Ok, Raul tá manjando aí nas questões, Próxima questão, Raul. Um cobertor de lã tem por função, letra A, dar calor ao corpo, B, impedir a entrada de frio, C, reduzir a transferência de calor do corpo para o exterior, ou D, comunicar sua temperatura ao corpo. Eu quero ver Ingrid respondendo essa questão aí. Sim, queria fazer uma pergunta. Quem é que tem notícia de Uzineto? Eu não vejo ela mais com o trio Ternura. Desistiu de tudo. Ah, tá difícil para Uzineto, Rafael disse letra B. Rafael vai explicar pra gente, Raul também, por que a letra B aí. No microfone, viu, Rafael? Fala aí. Opa, tá ouvindo? André Felipe, letra C. Não. Diga aí, Rafael. Tá Eu ouvindo? esqueci que eu não tô ouvindo, não. Explica lá no chat mesmo, Rafael. Hoje tá difícil esse mito aqui, viu? Calma aí, deixa eu colocar aqui no chat, que aqui deu uma travadinha. Pronto, Rafael, deixa eu mando o texto aqui, manda aí. Ingrid falou aí que é para dar calor ao corpo. Esperando aí o texto de Rafael. Acho que é um texto grande, Ele falou aí que prende as partículas de ar dentro dele e impede a circulação para fora. O que é que você acha disso, Ana Lívia? Você concorda com ele ou não? Bora, Rafael. E tu acha que ela vai discordar dele? Vai nada, Mari, letra D. Rafael falou aí, ó. Ele faz com que o ar frio não entre e o calor do corpo continue dentro. Ives falou, calor não é energia em movimento, Ingrid? Ingrid, um grande texto, viu, Rafael? Valeu, Rafael. Rafael esqueceu de um detalhe aí, de uma lei da termodinâmica. Rafael falou com que o frio não entre. Tem isso, gente, do frio entrar? Qual foi o que eu falei para vocês no início da aula? O sentido do fluxo do calor. O sentido é sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Nunca o contrário. Não tem negócio do frio entrar, não. Tá bom? Essa letra A tá errada por quê? Ela diz dá calor ao corpo. O cobertor de lã, ele não é uma fonte de calor. Não é igual a uma chama, algo que está em agitação, com partículas cada vez em mais agitação, tá bom? A letra B está errada porque diz impedir a entrada do frio.
Ou seja, como eu falei para vocês agora, o fluxo do calor é sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Letra C. Reduzir a transferência de calor do corpo para o exterior. Essa letra C, ela é a correta. Ela faz exatamente isso. Ela serve como um isolante térmico, tá bom? E impede a propagação do nosso calor. Nosso calor vai propagar calor a partir de quê? Por meio tanto da condução como da radiação, tá bom? Ele vai impedir essa transferência de calor do corpo para o ambiente. A letra D, ela diz comunicar a temperatura do corpo. E a função dela não é comunicar a sua temperatura ao corpo. Beleza? Então, quem foi que acertou aí? Deixa eu olhar aqui. André Felipe disse letra C. João Ives também letra C. Essa daí pegou vocês, né? Ok. A gente vai falar então agora, gente, sobre os estados da matéria, tá bom? A gente sabe que são quantos estados que a matéria possui? 3. Ingrid falou aí 3. Certo. Quem mais? São quantos? São 2, são 3, são 8. Mari, 3. Ok. Como a gente tem no nosso slide aqui, a gente tem 3 estados. O sólido, o líquido e o gasoso, tá bom? Imagine aqui como se fosse H2O. Aqui a gente tem ela em gelo. O que é que a gente pode perceber? Que no formato sólido, no estado sólido, essas moléculas elas estão bem juntinhas, tá bom? No líquido, a gente já tem um pouco mais da separação molecular entre elas. E no gás, elas estão livres. Beleza? Aqui, ó, eu tenho cada fase, o sólido, que diz a proximidade perto, fala também da energia, do movimento das partículas, do volume. Eita, a gente tem mãe de aluno entrando na aula aí, viu? Para dar bronca. Ó, a gente tem também o volume e a forma, tá bom? Na sólida, a gente vê que a proximidade é o quê? É perto, tá bom? Ela tem uma proximidade perto entre as moléculas, a energia é baixa, a movimentação é vibracional. O que significa dizer isso? Que as moléculas estão vibrando, tá bom? A gente tem um volume definido. Como assim um volume definido? Quando a gente tem, por exemplo, no nosso congelador, a gente tem as bandejinhas de cubo de gelo. Quando a água ela congela e a gente tira aquele gelo, a gente tem ali um volume definido, um volume quadradinho. A gente pode definir o volume de algo que é sólido, tá bom? E também uma forma definida, que é o molde, como o Ingrid falou aí. No líquido, a gente tem a proximidade, como a gente pode observar aqui nessa figura, a proximidade perto entre essas moléculas. Tem uma energia moderada. Por que ela tem uma energia moderada? Porque as partículas não estão em grande movimento. E esse movimento delas, ela deixa de ser vibracional, como é o caso do sólido, e passa a ser rotacional, tá bom? Elas passam a girar. No volume, a gente tem um volume definido, sim, no líquido. Quando a gente coloca água em uma garrafa, seja ela redonda, quadrada, a água ela vai obter o volume que tem aquele recipiente. Ou seja, a forma daquele recipiente. Então, ela tem uma forma também definida. Já quando está no estado gasoso, a gente tem as moléculas mais afastadas, como está representado aqui na nossa figura.
a energia é alta. E eu pergunto para vocês, por que que a energia é alta quando ela está no estado gasoso? Bora, 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 Rauan. Ingrid, respondendo aí como sempre. Sei não. João, isso porque elas estão em movimento. Isso porque elas estão cada vez em um movimento maior. Sua energia vai depender de quê? Do movimento das moléculas. Quanto mais elas se movimentam, mais energia elas possuem, Ingrid, beleza? E Mário falou aí também, ó, no chat, porque elas tiveram que receber mais energia para sair do estado líquido. Exatamente. Como elas tiveram que receber mais energias, elas tenderam a o quê? A aumentar sua temperatura. Elas têm um volume indefinido, beleza? Eu tenho um gás, esse gás está espalhado por toda parte. Ele não tem um volume definido como no líquido e no sólido. E uma forma também. Quando a gente enche uma bexiga de gás, aliás, a gente assopra ela até encher, a gente só vai conseguir a forma que a bexiga tiver. O gás não vai definir a forma daquela bexiga, tá bom? Bora seguir em frente aqui. Vocês falaram, todo mundo entrou num acordo que a gente só tinha 3 estados da matéria. Só que nós possuímos 4 estados. Tem um estado, que é o 4º estado da matéria, que é chamado de plasma. Tá bom? Ele é um estado que é atingido com temperaturas e pressões extremamente altas. A gente está vendo aqui, por enquanto, sobre só a influência da temperatura da matéria, tá bom? Só que mais na frente a gente vê onde a pressão ela entra aí. O plasma, eu não sei se vocês já viram, geralmente a gente encontra na internet para comprar, em algumas feiras também de eletrônico, uma esfera que ela tem esse brilho aqui por dentro. Não sei se vocês conhecem. Isso aqui, quando a gente coloca a mão, esse brilho vai acompanhando o movimento dos nossos dedos. Tá bom? Tá travando aí, Ingrid? É seu celular que tá com muito jogo. Desinstala o Free Fire. Ó. Então, essa bola de plasma, no de Rauan também tá travando. Será se é o meu? Não, no de Mário tá normal. Essa bola de plasma, ela é o que eu falei para vocês, o 4º estado, tá bom? E ela ocorre em altas temperaturas e alta pressão. A gente pode fazer isso em casa, tem um experimento bem básico, que a gente coloca uma lâmpada no fogão elétrico. E não liga a chama, tá bom? E liga somente o botãozinho de dar o choquezinho. Quando aquele choquezinho dá na lâmpada incandescente, tá bom? Depois eu vou mandar para vocês o vídeo lá no grupo. Só que não faça isso aí enquanto em casa, tá bom? A gente liga e ela começa a soltar esses tipos de faísca, que é o plasma. Ok? E esse é o estado mais abundante na matéria. O próprio Sol, ele é plasma. Ele é plasma composto de hidrogênio. Não é fogo ali, não é chamas, ali é plasma, tá bom? A gente mal conhece, ele é um dos mais abundantes. E ele falou, já vi essa bola aí, vai comprar uma para mim, né? Eu tô querendo comprar uma para mim. Procurando na China, elas têm até uns precinhos baratos. É bem bacana, é uma coisa maravilhosa de se ver essa plasma aí. Ó, então a gente já conheceu as 4 fases, as 4 mudanças de estado, e a gente vai aprender agora como se chama cada processo de passagem de uma fase para outra, ou seja, de cada mudança de fase, tá bom? Quando eu tenho 3 recipientes aqui,
com a mesma mistura. Digamos que isso aqui é H2O, tá bom? Aqui eu tenho ela no estado sólido, nessa segunda no líquido e na terceira no estado gasoso, tá bom? Tenho aqui um gás. Quando se passa do estado sólido para o líquido, ou seja, um exemplo aqui, quando o gelo ele derrete, esse processo, essa passagem a gente chama de fusão. Quando o gelo derreteu, a gente chama que ele passou por um estado de fusão, que ele derreteu, tá bom? Beleza, então agora eu não tenho mais gelo, eu tenho água. Agora eu quero transformar essa água em quê? Em gás. Quando eu transformo ela em gás, no caso, quando está a água lá fervendo, lá no nosso bule, essa passagem é chamada de vaporização, tá bom? A passagem do líquido para o gasoso. Agora vamos para o inverso. Ok, eu tenho gás, tá bom? É isso mesmo aí, falou, química e mar, interessante que as matérias se relacionam. É isso mesmo. Ó, na física e na química, a gente tem vários conteúdos que eles se ligam bem diretamente mesmo. E esse conteúdo aqui que a gente está vendo, no caso da termodinâmica, da termologia, é o conteúdo que mais se liga entre a física e a química, tá bom? Em vários momentos vocês ainda vão dizer isso. É química ou é física? Agora, ó, a gente vai fazer o caminho inverso. Eu quero transformar esse gás em um líquido. Como é que a gente faz para transformar um gás em um líquido? A gente passa ele por um processo chamado de liquefação, tá bom? Como é aquele caso quando a gente tem em casa aquela caixa d'água, tá bom? E a gente vê aquelas gotículas d'água na tampa da caixa. Aquele processo que aconteceu foi o seguinte: primeiro, a água evaporou, tá bom? Ela evaporou, virou um gás. Quando ela esbarrou naquela tampa, ela não pôde sair, tá bom? Ela passa por um processo de liquefação. Deixa de ser um gás, voltando a se tornar um líquido, tá bom? Ingrid falou como que transforma. Ela se transforma, Ingrid, de maneira natural, tá bom? De maneira natural. Como ocorre com a chuva. A gente tem um processo de vaporização da água, por exemplo, que está aqui na superfície. Essa água evapora, se formam nuvens. As nuvens, vocês pensam, a gente pensa que as nuvens elas são formadas por quê? Por um gás, tá bom? Só que elas estão lá formadas na forma de cristais de gelo. Aquilo não é água parada, são cristais de gelo. E a gente vai ver como é que se chama esse processo aí, passando do líquido diretamente para o sólido, tá bom? Beleza, estou fazendo aqui o inverso. Então, falei para vocês que esse processo se chama o quê? Liquefação. Estou fazendo o caminho inverso, transformando um gás em um líquido. Agora eu tenho aqui um líquido de novo, quero transformar esse líquido em sólido. Coloco lá a minha caixinha de água, no congelador, aquela água vai se transformar em gelo. Eu chamo esse processo de quê? Solidificação. Esse é o mais fácil da gente lembrar. Ó. Vou transformar algo líquido em algo sólido. Então me vem o nome solidificação. Beleza. Só que me diga uma coisa. Tem como eu transformar algo que é sólido em um gás sem passar pelo líquido? Sim ou não? Ives, sim. Mari, sim. Ives falou até o nome aí. E aí? E aí, Rauan? Rafael? Manda aquele textão, Rafael, pra gente. Ingrid, sem ter assistido às aulas anteriores, tá igual bebê em festa de criança, tá sem entender nada.
Rawan, a sublimação. O Rawan é bem... Já disse a resposta como é até o processo. Ó, que tá até na figurinha aqui, né, Rawan? Ó, então, Rawan, você que falou aí que se chama sublimação. Me dê um exemplo em que a gente tem algo sólido transformado em gás, sem passar pelo líquido. Rafael, naftalina. Mari também, naftalina. A naftalina, elas são aquelas bolinhas branquinhas, né? A gente coloca ela em alguns locais da nossa casa e a gente percebe que com o tempo ela some. Como é que ela some? É uma máscara, alguma coisa ali? Algum bicho comeu? Jus, para matar as baratas, é isso mesmo, serve a naftalina. Ives também disse outro exemplo, o gelo seco. Ó, o que é que ocorre com a naftalina? A naftalina, a gente tem ela inicialmente no estado sólido, ela solta esse cheiro forte, por quê? Porque ela já passa de um estado, do estado sólido para o estado gasoso. Como no estado gasoso a gente tem maior concentração de energia, ela se espalha mais rápido, a gente sente esse cheiro dela bem mais rápido, tá bom? Ok, então esse é um exemplo da passagem de estado sólido para o líquido. Beleza? A gente também pode ter o contrário. A gente pode ter algo que está em um gás e ser transformado diretamente em algo sólido. Esse trabalho é o que fazem as geladeiras, esqueci até o nome desse geladeira, de gelo seco. A gente tem um gás carbônico, tá bom? Esse gás é transformado diretamente em sólido, beleza? Então, esse processo inverso a gente chama de sublimação inversa, tá ok? Vamos seguir em frente aqui. Então, gente, ficou entendido, né? Eu vou mandar para vocês esse slide depois, quando a gente terminar toda essa aula, todo esse conteúdo no grupo, só que vocês também podem tirar print aí dessa imagem, é bem interessante, viu? Para vocês não esquecerem cada processo de mudança de fase. E outra coisa que eu vou perguntar aqui para vocês, o que é que faz algo, no caso, algo sólido, líquido ou gasoso, mudar de fase? E aí? Isso falou energia. No caso, energia térmica, não é? Quem mais? Ana Lívia. Ana Lívia ficou calada agora? Ou será que ela ficou calada? Diz aí, Ana Lívia. João, absorção ou liberação de calor em forma de energia. Toda vez que eu pergunto a Ana Lívia, Ives vai responder na frente. É um cavalheiro. Então, preste atenção. Uma coisa que faz acontecer essa mudança de fase é a temperatura. Até então, a gente tinha visto isso, que quando ocorre, no caso, uma absorção de uma quantidade de calor para uma mudança de fase, a gente chama de esse processo de o quê? Calor latente, tá bom? E outro fenômeno que também pode fazer isso é a pressão. Eu posso obter, por exemplo, posso transformar um gelo em água sem aumentar a temperatura, só aumentando a pressão, ou diminuindo ela, ou seja, variando a pressão. Da mesma forma que eu posso transformar um líquido em gás só variando a pressão.
E a gente vai entender isso direitinho mais na frente. Essa aula acaba de 9 ou 9h10? De 9, tá bom? Então, isso vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Não saiam ainda, que eu vou só parar aqui a gravação, tá bom? Interromper aqui a gravação. Lembrando que hoje à tarde já